De saída do Palmeiras, Crefisa e fã podem ficar mais perto do Vasco da Gama. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre o Corinthians. Gabigol é alvo alvinegro? Tem alguma chance desse acordo acontecer? Posso assegurar para vocês que no Parque São Jorge há cada vez menos otimismo em relação a essa possibilidade. Informação super importante divulgada pelo UOL a respeito de Luiz Henrique e aquele esquema de apostas esportivas. Quero falar também sobre o São Paulo, com enorme chance de recorde de público e também de bilheteria para a partida contra o Botafogo. Para completar, Fernando Diniz recebido e apresentado no Cruzeiro, e invasores na torcida do Flamengo lá no Uruguai, as últimas no mercado, bastidores, finanças e o Palmeiras sem o Allianz Parque. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas há bastante tempo no canal do Nicola e super confiável. Mostrando na tela partidas da noite dessa terça-feira, tem River Plate e Colo-Colo, para mim o River é bastante favorito, carta marcada. Tem também Corinthians e Fortaleza, confesso que estou muito em dúvida sobre em que apostar nesse jogo, até por conta da situação da vitória do Corinthians por 2-0 no jogo de ida. Até por isso queria mostrar para vocês odds super turbinadas, são promoções criadas pela casa, queria sugerir essa primeira, com ambas as equipes marcando para Corinthians e Fortaleza, acho que vai ser um jogo para muitos gols, com detalhe, ambas as equipes recebendo 2 ou mais cartões cada uma, cotação de R$ 3,30, acho que pode pintar aí uma boa oportunidade para você fazer sua fezinha e se dar bem. Para participar na Betano é simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 500, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense. Thiago Silva viajou com o restante do elenco para o confronto contra o Atlético Mineiro nessa quarta em Belo Horizonte. Ótima notícia para o zagueiro e também para o Fluminense, até porque os números do Flu com ele são bem melhores do que sem Thiago Silva. Quero contar também que ingressos para a torcida da Portuguesa já estão à venda, você sabe, no próximo sábado a Lusa visita o Votuporanguense em Votuporanga. Ingresso preço cheio de R$ 15, meia entrada a R$ 7,50. Para fazer a compra você precisa acessar o site Guichê Web. Bora mudar de assunto e falar sobre o Atlético Paranaense, que anunciou nessa terça-feira seu novo comandante. Trata-se do argentino Lúcio González, que já foi atleta do Furacão, chegou a ser capitão, se aposentou no clube e teve sua primeira experiência como treinador no próprio Atlético. Estou muito curioso para saber a sua opinião. Você acha que o Lúcio dará conta do recado? Furacão bastante preocupado com o risco de rebaixamento no Brasileiro. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Você sabia que o ano de 2024 ficará marcado como aquele em que o Palmeiras mais teve de jogar longe do Allianz Parque, mesmo como mandante? Serão 9 partidas, tudo por causa da realização de uma série de shows no estádio Alviverde. O recorde até então era de 8 partidas longe da arena. A nona e última partida em que o Palmeiras precisará abrir mão do seu estádio será nesse sábado contra o Atlético Mineiro, jogo marcado para o Brinco de Ouro da Princesa, a realização de um evento na Casa Alviverde. Importante contar que dos 5 jogos que ainda faz como mandante no Campeonato Brasileiro em 2024, 2 terão capacidade máxima contra Fortaleza e Botafogo, mas outros 2 terão capacidade limitada por conta da presença de um palco atrás de um dos gols. E aí o Palmeiras pode optar por bloquear todo aquele setor atrás do gol ou permitir que o torcedor vá com um ingresso com desconto, tudo por causa da falta de visibilidade a partir da presença desse palco. Você entende que o acordo entre Palmeiras e W Torre é positivo, apesar dessa situação? Vale a lembrança de que o Palmeiras tem hoje um dos estádios mais modernos do país e uma máquina de fazer dinheiro sem ter colocado qualquer centavo para a construção. Quero falar agora sobre o Flamengo, que se prepara para o confronto contra o Peñarol na quinta-feira em Montevidéu com uma situação inusitada. Divulgaram lá no Uruguai que torcedores do Peñarol compraram ingressos do setor
do Flamengo. O estádio é pequeno, o campeão del siglo, que é recentemente inaugurado, inclusive, e torcedores do Peñarol que não conseguiram ingresso para o setor da torcida local decidiram comprar ingressos para a torcida do Flamengo. Com medo de confusão, de briga e situações delicadas, a polícia decidiu criar uma norma. Só vai entrar no setor do Flamengo aquele que conseguir comprovar que não é uruguaio. Dessa maneira, imagina-se que você vai excluir a chance de torcedores do Peñarol estarem infiltrados no setor. Só para completar, importante lembrar que foram vários os casos de tretas envolvendo Peñarol e times visitantes nesse estádio que é novo. Um dos casos mais emblemáticos, aquele entre Palmeiras e Peñarol, com briga dentro de campo e briga fora de campo. A Mancha Verde precisou impedir a invasão de torcedores do Peñarol sob o risco de uma enorme treta. A saideira em relação ao Fla. Léo Ortiz tem treinado como titular no lugar de Eric Pulgar e deve ser uma das novidades para a partida da próxima quinta-feira. Bora mudar de assunto e falar sobre o primeiro dia de Fernando Diniz como técnico do Cruzeiro. Ele foi apresentado nessa terça-feira, conheceu o Pedrinho BH, Alexandre Matos, Edu Dracena, Paulo Pelaipe, funcionários além dos atletas. Na entrevista coletiva, queria destacar 2 pontos. Diniz deixou bem claro que vai fazer o possível e o impossível para extrair o máximo de Matheus Pereira, tido pelo técnico como grande craque do Cruzeiro, um dos principais do futebol brasileiro. Diniz também foi perguntado a respeito da dificuldade do Cássio com a bola nos pés. E os times do Fernando Diniz costumam ter um goleiro bastante participativo. Cássio mandou muito mal toda vez que precisava recorrer aos pés com a camisa do Corinthians. O Diniz acrescenta, assegura que não vai haver problema e que já viveu situação parecida com o Fábio, que também tinha dificuldade com os pés nos tempos de Fluminense e acabou dando conta do recado. Só uma observação importante: o Cássio parece ter muito menos qualidade com o pé do que o goleiro do Fluminense. Hora de falar sobre o São Paulo, com a expectativa de recorde de público e renda para a partida dessa quarta-feira contra o Botafogo no Morumbi. Jogo da volta das quartas de final da Libertadores, e o São Paulo só precisa de qualquer vitória para passar a próxima fase, tudo por causa do 0-0 no jogo de ida. Já são mais de 52 mil ingressos vendidos e vários torcedores do São Paulo têm me procurado para perguntar onde é que eles adquirem os ingressos. A carga que ainda resta está disponível apenas para donos de cadeiras cativas, que têm o direito de usar ou não o espaço. É por conta disso que o São Paulo está convencido de que baterá os 60.082 torcedores, que estabelecem um novo recorde da temporada atual no confronto contra o Nacional do Uruguai no jogo de volta das das oitavas de final da Libertadores, perdão. Na oportunidade foram arrecadados 5 milhões e quase 5 milhões e 800 mil, 5 milhões e 790 mil. A expectativa do São Paulo é de um público superior a 60 mil pessoas e com uma arrecadação mais próxima dos 7 milhões de reais. Tricolor que em 2024 já ultrapassou a barreira de 1 milhão e 100 mil torcedores nos jogos como mandante. No ano passado, 1 milhão e meio de reais. A média desse ano é melhor do que a do ano passado. Também o São Paulo acredita ser capaz de ultrapassar esse 1 milhão e meio de reais de torcedor, 1 milhão e meio de reais não, 1 milhão e meio de torcedores ao longo de toda a temporada. Já uso o espaço para comentário para dizer se você vai ao estádio e, mais do que isso, seu palpite para São Paulo e Botafogo. Quero falar agora sobre o Corinthians, que está jogando a toalha em relação a Gabigol. Vários setoristas do Timão têm afirmado nos últimos dias que o Corinthians abriu conversas e estava otimista em relação à possibilidade da contratação do centroavante do Flamengo. Eu tenho dito para vocês desde a metade do ano que o Gabigol tem um acordo fechado com o Palmeiras, o grande rival. Nem Palmeiras nem Gabigol podem abrir essa situação, com medo de que o momento do Gabigol, que já não é bacana no Flamengo, se torne ainda pior. Sobre o Corinthians, o que eu posso contar para vocês: já tinha conversado com o empresário dele, o Júnior Pedroso, no fim de semana passado, e o Júnior assegurou que não conversou com ninguém do Corinthians. Já o Timão afirma ter aberto negociações, mas que não teve qualquer resposta de representantes do atleta, muito menos do jogador. Então o Corinthians está a ponto de jogar a toalha e desistir de vez da contratação do atleta de 28 anos de idade, que fica livre no mercado em 31 de dezembro, até por isso ele já pode assinar um pré-contrato. Você acha que Gabigol caberia no Corinthians, especialmente depois da chegada do Memphis Depay? Para mim, jogadores com características parecidas. Não sei se há essa necessidade. Só para completar em relação ao Timão, 348 partidas na Neoquímica Arena do Corinthians.
Nessas 348 vezes, só 3 derrotas, pela diferença que classificaria o Fortaleza para as semifinais da Sul-Americana, ou seja, 3 gols. O Corinthians venceu por 2-0, pode até perder por 1 gol de diferença que passa de fase. Se perder por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. Mas, em compensação, queria chamar atenção para a presença do árbitro chileno Piero Mazza. O Corinthians não tem bom retrospecto em jogos comandados por ele, pelo contrário, são 4 partidas com 3 derrotas e 1 empate. 10 cartões amarelos, 1 vermelho, além de um pênalti contra. Esses números do Mazza, especialmente contra o Timão. Em 2024, uma única partida apitada por ele, derrota para o Argentinos Júniors. Você tem palpite para Corinthians e Fortaleza? Já usa o espaço para comentário e deixa registrado. Fechado? Bora falar agora sobre Luiz Henrique, atacante do Botafogo, notícia importante, publicada pelo UOL nessa terça-feira. Jornalistas do site afirmam que o Luiz Henrique recebeu Pix de parentes de Paquetá, jogador do West Ham, e em meio a uma investigação pesada em relação à manipulação de resultados. As 2 transferências feitas ao Luiz Henrique, de acordo com o UOL, totalizam R$40 mil. Elas teriam sido feitas, esses pagamentos teriam sido feitos dias depois de Luiz Henrique receber cartões amarelos quando ainda defendia o Betis no início de 2023. Você vai lembrar que lá atrás, quando surge a denúncia contra o Paquetá, o Luiz Henrique também é citado no caso, ou nesses casos de investigação, na oportunidade, sob a alegação de que familiares do Paquetá teriam apostado que o Paquetá e que o Luiz Henrique tomariam cartões amarelos em 2 fins de semana consecutivos. Pois bem, a Federação Inglesa afirma que não tem nenhuma notícia sobre esses depósitos revelados pelo UOL no valor de R$40 mil. Só para completar, o Botafogo divulgou nota muito revoltado, tratando o UOL como oportunista. Detalhe, ou um pedaço dessa nota, abre aspas, o Botafogo não vai aceitar mais um episódio da agenda difamatória do UOL, que já dura meses. Dessa vez decidiram publicar essa reportagem na véspera do jogo decisivo contra o São Paulo, com o objetivo, claro, de desestabilizar, fecha aspas. Não acredito nessa possibilidade. Se você tem uma notícia bombástica como essa, com a comprovação, de acordo com o UOL, de 2 repasses de dinheiro de familiares do Paquetá para as contas do Luiz Henrique, em meio a essa investigação, isso precisa ser publicado assim que você tiver todas as confirmações. Se o UOL estiver errado e essa matéria não for comprovada, certamente ele vai tomar um processo. Agora, se o UOL for capaz de comprovar esses depósitos, trata-se de uma notícia super importante que pode colocar o Luiz Henrique em situação bastante delicada. Hora de falar sobre a chance de a Crefisa virar patrocinadora do Vasco. Namoro antigo. Já há meses que José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira e dono da Crefisa e da Faculdade das Américas, acena com parceria junto ao Pedrinho, presidente do clube. Já se falou-se na compra dos name rights de São Januário, na possibilidade de o Lamáquia assumir a SAF vascaína e agora em relação a patrocínio. E a novidade tem a ver com a chance real de Crefisa e Fã deixarem a camisa do Palmeiras. As parceiras estão no uniforme alviverde desde 2015, embora sem reajustes no contrato desde 2017. Bastante tempo, né? Pois bem, a Leila Pereira disse nessa segunda-feira que a tendência é que o Palmeiras tenha novos parceiros no ano que vem, projetando uma arrecadação de R$150 milhões por temporada. Hoje, o Palmeiras arrecada R$81 milhões de Crefisa e Fã para terem suas marcas expostas em todos os espaços do uniforme alviverde. Crefisa e Fã não abrem sobre esse tema. O Vasco também tem evitado qualquer tipo de comentário. Em relação ao patrocinador master do Vasco, o Vasco tem hoje um dos melhores contratos de patrocínio, R$47 milhões fixos, mais R$23 milhões em bônus, num acordo com a Betfair. O vínculo só se encerra em dezembro de 2025, tá? Então, para que a Leila possa tirar a Betfair, ela vai precisar oferecer ainda mais dinheiro. Uma alternativa seria que Crefisa e Fã aparecessem em outro espaço do uniforme do Cruz Maltino,
a chance de compra dos naming rights segue bastante ativa. Aquela ideia de o José Roberto Lamacchia se tornar dono da SAF do Vasco da Gama parece cada vez mais distante. E você, torcedor Cruz Maltino, o que pensa dessa história? Só para arrematar, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai tentar a reeleição no fim do ano, não admite, mas era torcedora fanática não, era torcedora do Vasco. Seus familiares sim, esses todos fanáticos, depois que ela conheceu o Zé Roberto Lamacchia, se tornou torcedora do Palmeiras. Vou ficando por aqui, às 7 da noite tem programa do Nicola, aguardo vocês. Abraço, tchau!